Aê, Nação Celeste, bora! Que bora pra mais um conteúdo aqui no nosso canal Raposa News. Raposa News, conglomerado do canal Cruzeiro Nostalgia, terçou com muita notícia. E por aqui, as informações são nas vozes dos principais jornalistas que cobrem o maior de Minas ou das principais mídias. Bora de Samuel Venâncio, bora de pipocada gigantesca de notícia importante. Tem Gerson, tem Matheus Pereira, tem joia do Cruzeiro com oferta milionária para ir ao Chelsea. Bora dar play, bora acompanhar o Samuca. Do dia, nesta terça-feira de Cruzeiro em campo, hein? Segunda rodada da Copinha, o Cruzeiro enfrentando o Sport de Patos da Paraíba, o jogo em Franca e o Cruzeiro buscando a segunda vitória neste grupo na Copinha, depois da estreia com vitória do Cruzeiro. Foi 3-0 para cima na primeira partida do time do técnico Myron César. O Cruzeiro acabou fazendo 3-0 e começando muito bem o jogo contra o Barra de Santa Catarina e agora buscando essa segunda vitória seguida. A partida às 8h30 da noite em Franca. Como eu disse, era a transmissão do canal X Sports, X Sports, não sei com sinceridade qual que é a pronúncia, e o time sub-20 buscando então esse segundo resultado positivo. Sábado tem o profissional, hein? Cruzeiro estreando no Campeonato Mineiro, duelo com o Pouso Alegre, venda de ingressos rolando, condição especial para sócio. O jogo às 18h30 em sabadão, primeiro jogo do Cruzeiro, estreia oficial do Tite, estreia de Ney Servidia Real. Então, bora lá todo mundo pro Mineirão, quem comparecer aí para colocar um grande público neste compromisso do Cruzeiro, a primeira rodada. Venda de ingressos então, com preço promocional para sócio que paga R$30 no bilhete à venda, ingresso.cruzeiro.com.br. Programação do Cruzeiro: 2 períodos, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira o treinamento à tarde, no sábado o jogo às 18h30 no Mineirão. O Cruzeiro treinou ontem em 2 períodos e assim vai até quinta-feira. É o ritmo forte da pré-temporada na Toca da Raposa 2. E o Cruzeiro pensando em duas frentes: em começar bem com o time alternativo no Campeonato Mineiro e em se preparar bem pensando na estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no final do mês de janeiro, lá no Rio de Janeiro, diante da equipe do Botafogo. O Cruzeiro no mercado hoje tem uma importante entrevista, inclusive, porque o Cruzeiro apresenta o Bruno Spindel. Ele é agora o diretor executivo de futebol do Cruzeiro e será apresentado hoje à tarde. 13h tem a entrevista que a TV Cruzeiro vai transmitir. E aí vamos saber sobre todas essas questões aí do Cruzeiro no mercado. Cruzeiro encerrando qualquer possibilidade de saída do Caio Jorge para o Flamengo. Tem também a renovação de Matheus Pereira, conversas acontecendo ao longo desta semana. E a principal movimentação do Cruzeiro no mercado, que é sobre o meia Gerson. O Cruzeiro aí em conversas mais firmes com os russos para tentar destravar esta negociação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuca! Bora, Nação Celeste, porque olha, tá recheado aqui o nosso conteúdo, tá? Como o Samuel Venâncio já mencionou, nós tivemos, Nação, uma entrevista do Bruno Spindel, que foi basicamente a apresentação dele, né, como novo diretor do Maior de Minas. Só que o que o Samuel não sabia é que também tivemos uma entrevista do Pedro Júnior. Pedro Júnior que apresentou o Bruno Spindel, né? Ele que estava na apresentação e também deu uma entrevista para a ESPN. Então assim, tem muita coisa pra gente poder abordar. Fica aí, já deixa o like e hype o vídeo. Mas bora só rapidinho aqui mudar a nossa tela, que eu quero justamente trazer essa questão envolvendo o Gerson, porque temos novidade, tá? Nova proposta na mesa e vou dizer pra vocês, proposta que é irrecusável. Rapaziada, se o Zenit recusar essa proposta, olha, eu não sei não, acho que o Cruzeiro vai realmente, se quiser contratar contratar o Gerson, vai ter que pagar os tais 40 milhões de euros. Mas olha só essa notícia do Bruno Andrade da ESPN. E aí que tá, o mesmo Bruno Andrade que logo após ele dar a notícia, ele entrevistou o Pedro Júnior. Ele e o André Hernan, lá no programa, agora esqueci o nome do programa. Fala a fonte da ESPN. Mas bora para a informação. O Cruzeiro continua insistindo na contratação de Gerson e subiu o valor da proposta para agora, né, 27 milhões de euros. Segundo apurou a ESPN, o Clube Mineiro ofereceu 171 milhões de reais fixos
para fechar o negócio. Em participação no Fala Fonte desta terça, o vice-presidente do Cruzeiro, Pedro Júnior, demonstrou otimismo. Então a primeira proposta de verdade, porque todas as negociações anteriores eram diretamente entre Cruzeiro e Gerson. O Cruzeiro já chegou em um denominador comum com o jogador. Agora, as coisas se intensificam com o clube russo. Então teve a primeira proposta, aquela de ontem que a gente trouxe aqui via Samuel Venâncio. A proposta, né, a gente já falou que foi na casa dos 25, 27 milhões de euros. E aí você vai interpretar o valor porque são 12 milhões de euros fixos mais o Jonathan Jesus. E aí foi prontamente negada pelo Zenit. E aí vem uma segunda proposta, 27 milhões de euros, cerca de 171 milhões de reais fixos. E é só o valor sem envolver o Jonathan Jesus. Até agora a gente não teve essa resposta, mas foi uma segunda proposta agressiva demais. Como eu já disse, é uma proposta que aparentemente é meio difícil de recusar, porque o Zenit pagou há 6, 7 meses atrás 25 milhões de euros. E estaria lucrando 2 milhões de euros a mais, se livrando de um salário alto para um jogador que não é imprescindível hoje lá. Então bora aguardar, porque há uma chance gigantesca da coisa andar e o negócio ser concluído. Outra coisa que eu mencionei ontem vale ressaltar, o negócio tem que ser concluído até o próximo dia 12 de janeiro. É o que o Zenit quer. 12 de janeiro é quando a equipe russa se reapresenta para a continuação da temporada. Por conta do inverno agressivo, eles têm uma pausa maior nessa virada de ano. E aí depois, que dá uma amenizada muito entre aspas, né? Aí eles voltam às atividades por lá, o campeonato russo volta. Algo parecido que acontece também na Bundesliga. E aí, nação, como eu disse, o Bruno Spindel, né, deu uma entrevista e aí alguns pontos importantes. O Bruno, ele falou, né, que o foco principal hoje do Cruzeiro é a renovação de contrato com o Matheus Pereira, tá? São palavras do Bruno Spindel, né, que as negociações estão sendo de forma mais cordial e profissional possível e que o foco total, a prioridade total, o esforço do mundo que está sendo feito nesse momento é para a renovação do Matheus Pereira, tá bom? E uma outra coisa que eu queria destacar dessas entrevistas é uma fala do Pedro a respeito do Gabigol, tá? Olha só o que disse o Pedro a respeito dos salários do Gabigol, que eu acho importante, tá? O vice-presidente do Cruzeiro afirmou que o Cruzeiro paga uma parte dos salários, mas não é a maior parte. Então, se imaginava que o Cruzeiro estaria pagando ali, né, basicamente 60%, 70% do salário do Gabigol, segundo o Pedro Júnior, não. E aí o André Hernan, minutos depois dessa fala, quando acaba a entrevista, o André Hernan traz a notícia que a proporção é basicamente 60-40. 60% o Santos, 40% o Cruzeiro. Tá bom? E aí a gente encerra aqui na Nação Celeste o nosso vídeo, como está na nossa capa. Uma informação que vem de um jornalista lá da Sky Sports, da Inglaterra, tá? Um perfil conhecidíssimo, que trata sobre futebol inglês de uma maneira geral. Olha essa notícia, nação, exclusivo. O Chelsea teve uma proposta de 10 milhões de euros, estamos falando basicamente, Nação Celeste aí, de 70, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Deixa eu confirmar aqui com vocês, espera aí, para mim não falar besteira, né? Calma lá, aqui, deixa eu só ver se é isso mesmo, né? São 62 milhões de euros mais ou menos, tá? Então vamos lá. Então, o Chelsea teve uma proposta de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais, rejeitada pelo Cruzeiro para contratar o jovem prodígio brasileiro de 17 anos, Felipe Moraes. Entenda que o Cruzeiro, no caso do Chelsea, entende que o Cruzeiro quer 50 milhões de euros para deixá-lo sair neste verão. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, disse que 50 milhões de euros teria que ser pago, ou, né, o valor da cláusula, que é 100 milhões de euros, para que o Cruzeiro aí não tenha nem que aceitar ou não, né? Se pagar o valor da cláusula, sai e é sua bênção. O Chelsea planeja retomar em breve uma segunda oferta. Então fica de olho que a gente pode ver o Felipe Moraes, jogador que foi recentemente titular de uma Copa do Mundo Sub-17, ele pode estar de saída para a equipe do Chelsea sem nem ter estreado, né, com a camisa do Cruzeiro na equipe principal, na equipe profissional. A gente aguarda, é um jogador de muito talento, que realmente tende aí a colocar uma grana bem legal nos cofres
do Maiores de Minas. É por isso que eu falo, tá? Não fiquem, rapaziada, bitolados com o que aconteceu do Cruzeiro de 2024 para trás financeiramente. O valor de receita de 2024 para trás, o valor de venda de atleta de 25 para trás. O Cruzeiro plantou de 25 para trás muita coisa que vai sendo colhida agora. Número de valor vendido por jogador vai colher agora. Receita passando dos 500, 600 milhões, vai colher agora. Antes, como é que você alcançaria esses números? Ah, mas o Atlético alcançou. Claro, o Atlético alcançou, vendeu o Paulinho por 100 e poucos milhões. Vendeu outros jogadores que estavam valorizados como o Rubens. Arrecadou porque chegou em final aí de Libertadores, de Copa do Brasil. Mas a gente tem que pensar que esse processo do lado de lá já tá acabando. E o Cruzeiro só está começando o seu. A questão é que lá eles começaram, em 4 anos acabou tudo. O Cruzeiro quer algo que é sólido, com raiz, com base, né? Então tem que ser com responsabilidade. É o que tá acontecendo. Não vamos se iludir, porque o Cruzeiro ofertou 27 milhões de euros no Gerson, que a coisa tá irresponsável novamente. Não tá, não. Então tem que ter paciência, nação. Ó, só do que eu lembro de cabeça aqui, além do Felipe Moraes, Cauã, Prats, Cauã Moraes, Kaique, Jonathan Jesus, Bruno Alves, né? Caio Jorge, Arroio, Batistella, Murilo Hickman. Esses caras, rapaziada, se você for levar no mercado, você vende. E vende por pelo menos 10 milhões de euros. Então calma lá, rapaziada. Vamos colher, tá? Se Deus quiser, no futuro muito próximo, que foi plantado desde a gestão Ronaldo, né? Há 3, 4 anos atrás. Chegou até aqui, likes, um hype pro vídeo. Voltamos a qualquer momento. Tamo junto!